Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud, into Wilshere! Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala, meus queridos e minhas queridas, o Estevão está na área de novo para a gente continuar aquela sequência insana, maluca, diária de resumos dos 20 times que vão jogar a próxima temporada da Premier League, a temporada 25-26, que vai começar em menos de um mês. Tá quase chegando. Então bora falar de Wolverhampton, de Vitor Pereira? Que tal? Bora, né? Só que antes você precisa deixar o seu like, lembrar que a seção de comentários existe e fazer parte das nossas lives. Venha assistir a gente falar de futebol inglês e falar umas groselhas às vezes também, para que você cogite depois virar membro do canal e ajudar a gente a ganhar dinheiro para comprar um iate. Na verdade, a gente vai pagar o iScout para a gente melhorar as nossas análises. Então, já que eu falei de análise, bora de contexto recente de Wolverhampton com Vitor Pereira. Para a gente falar do contexto do Wolverhampton, é inevitável, a gente precisa voltar lá para 17 e 18 para eu te lembrar que o time sobe para a primeira divisão com o Nuno Espírito Santo, com um título da Championship e com uma equipe que dá para falar que 99,99% dos times que ascendem à Premier League não tem. Não tem. Você não sobe para a PL com um time que tem já João Moutinho, Rubem Neves, na época eles já eram muito cotados, com um time que tem Adama Traoré para puxar contra-ataque, com uma equipe que tem Raul Jimenez de centroavante, com um time que tem Diogo Jota, é raro, tá? E aqui acontece não porque os jogadores portugueses decidiram todo mundo jogar no Wolverhampton, é porque isso daqui tem intermédio do Jorge Mendes, famoso empresário português. Então eles sobem para a Premier League com um elenco que, no mínimo, implorava para ficar. O que o Nuno Espírito Santo faz, e esse grupo de atletas, é conseguir extrapolar isso e ficar em 7º lugar de cara. 7º lugar. Sim, competição europeia. Imagina isso acontecendo hoje. O Sunderland, o Burnley sobe e ele pega 7º. Bizarro. Ah, Estevão, mas tem uns jogadores lá que nem todo mundo tem. Sim, é um asterisco que tem que ser dito nesse caso. Mas o trabalho deu certo, eles conseguem emplacar outro 7º lugar na temporada seguinte, até que na terceira temporada na Premier League com o Nuno, a coisa muda de figura, o time deixa de ser defensivamente tão sólido, esse era um traço muito forte desse time, era o time de ganhar de 0-0, era o time de se fechar lá atrás, eventualmente com 3 zagueiros, e com esses 3 zagueiros eles conseguiam sustentar a defesa e ao mesmo tempo pelas alas criar os ataques. O Wolverhampton então vira um dos times mais chatos de se jogar contra na PL, basicamente por uma questão de como é que faz gol nesses caras, e ao mesmo tempo eu não acredito que eu tomei o gol do Raul Jimenez que eu sabia que eu ia tomar. Isso depois vai mudando de forma, tá? A cada temporada que passa, depois da saída do Nuno Espírito Santo, que acontece nessa terceira temporada dele na PL com os Wolves, a chegada do Bruno Lage até mantém essa cultura de um time que defende muito bem e que consegue manter concentração durante os 90 minutos para segurar um a 0 ou para tentar não perder para um time que tem um orçamento 10, 15 vezes superior ao deles. Só que em algum momento, com o Bruno Lage, e aqui eu estou falando em 21, 22, a coisa muda de figura. Eles ficam em 10º lugar, mas não é como se os resultados e as performances conversassem com aquela segurança que a gente via com o Nuno Espírito Santo. O Bruno Lage, então, deixa o cargo para a chegada de outro treinador, agora um de bastante nome para a época. A gente não conhecia o Julen Lopetegui até a passagem dele aqui em 21-22, desculpa, nem em 22-23, e ele não convenceu a gente. Isso não é uma crítica exclusiva ao Lopetegui, mas é que eu estou trazendo para o cenário do Wolverhampton. O que acontece com eles eles não foram meio que para lugar nenhum nessa passagem do mal Wolverhampton com o Nuno, o mal Wolverhampton com o Bruno Lage, era muito parecido com o Wolverhampton habitual do Julen Lopetegui. Então, esse elenco está piorando. E ainda com o Lopetegui, até depois eles contratarem o Gary O'Neill, o time inverte um pouco não, mas bastante a lógica deles de ser um time sólido defensivamente, que contra-atacava e conseguia segurar o resultado, seja de um empate ou seja de uma vitória. Isso se inverte até que o time vira gradativamente uma equipe que toma mais gols e faz mais gols. Isso pode ser bom?
Depende do tanto de gol que você toma. E então, na tabela, o Wolverhampton vai cada vez mais minguando as posições onde eles ficavam. Nas últimas temporadas, eles vão do 10º lugar com o Bruno Lage para um 13º lugar na temporada do Lopetegui, 14º na temporada do Gary O'Neill, e na última, já vou dar um spoiler, 24-25, com o Vitor Pereira, que chega durante a temporada, eles vão para a 16ª colocação. E aqui o recado está claro, né? Esse time está declinando. Esse time já vem temporada após temporada, principalmente nessas últimas duas, figurando na zona dos times que, se eu for imaginar que algum dos recém-promovidos vai permanecer na PL em 25-26, tem alguém que tá querendo cair, tem alguém que tá começando a olhar para a zona de rebaixamento e tá faz tanto tempo olhando assim para ela que de repente ela olha para cima para você, hein? E se ela olha para você, ela vai te puxar. Esses caras são grandes candidatos, tá? A gente vai falar já já do planejamento deles para a temporada 25-26 e tal, mas eu preciso te contar que o declínio nem sempre é linear. Às vezes, no meio do declínio, acontece, nasce uma flor no asfalto e ela você olha direitinho e fala, nossa, que flor bonitinha, mas ela tem uma barba, ela é portuguesa, é o Vitor Pereira, a flor brotando lá no chão, assim. Vamos falar disso agora. Eu preciso contar para você o que aconteceu na temporada 24-25 para a gente entender melhor o que está acontecendo com a trajetória de um time que começou bombando na PL e agora ele tá já se arrastando, tá difícil. Antes da gente falar, então, da flor que nasce no asfalto, e ela é o Vitor Pereira, a gente precisa lembrar do que aconteceu em 24-25, que é uma temporada que começa com o Gary O'Neill. O Gary O'Neill, que tinha ido bem no Bournemouth, vem para o Wolverhampton para ir bem em alguns momentos, e nesses momentos em que ele foi bem, eram todos com 3 zagueiros na formação. O que a diretoria, então, faz no planejamento dela? Ela vende outro zagueiro. Como assim outro, Estevão? Eles tinham vendido temporadas atrás o Conor Cody, que era uma peça importante daquele time do Nuno Espírito Santo. Depois disso, eles vendem o Nathan Collins para o Brentford. O Collins era o melhor jogador dos 3 zagueiros que eu vou citar aqui que eles deixaram embora. Depois disso, eles vendem o Max Kilman para o West Ham. Sim, eles estão vendendo os melhores zagueiros deles, titulares, para os times que disputam posição com eles, e não veio reposição, veio o Santi Bueno, que inclusive é uma figura importante de 24-25 aqui, mas é isso aí, Você joga com 3 zagueiros? Que tal você começar essa temporada aqui com 4 no elenco? Calma, se der errado você bota o Leminar na zaga, dá nada não. Você improvisa o Semedo lá na zaga. E foi o que aconteceu. O Gary O'Neill toma um pau violento aqui no começo dessa temporada, demora 250 anos para ganhar um jogo, goleada para cá, goleada para lá. O time até faz outro gol no jogo, mas aí perdeu de 6-2 para o Chelsea. Gente, o clube podia ter ajudado o Gary O'Neill aqui, né? Não é possível, né, o Wolverhampton. E aí dá tremendamente errado. A gota d'água é lá em dezembro, quando eles perdem para o Ipswich de 2-1, e o Gary O'Neill é demitido para a contratação do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que para nós aqui do Brasil tínhamos uma impressão X, outros poderiam ter uma impressão Y, mas nenhuma dessas letras significa treinador excepcional. Esse cara vai destruir no Wolverhampton, Estevão. Ninguém me falou isso. Ele acabou destruindo. É sério, ele corrige várias das inconsistências que o time tinha. Ele aproveita também a chegada do Agbadu, que é um zagueiro, né? Alguém contratou um zagueiro na temporada do meio na janela do meio da temporada, né? Alguém foi lá e trouxe a peça que faltava aqui. O Agbadu figura bastante no time titular até o fim da temporada. E a segunda metade da temporada 24-25 é bem frutífera para o Wolverhampton, que consegue afastar as chances de rebaixamento. Sim, é verdade que pega um 16º lugar, mas o Vitor Pereira não teve pré-temporada, né? Ele chega já com o bonde pegando fogo, se vira, e aí ele olha para o Matheus Cunha e fala, meu amigo, eu preciso que você seja o Ronaldinho Gaúcho. Você consegue jogar igual o Ronaldinho Gaúcho? Igualzinho, você tem que ser igual ele. E o Matheus Cunha falou, lógico que eu consigo. E aí ele virou o Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei o que aconteceu aqui, é até meio engraçado, porque que esse cara era bom jogador, a gente suspeitava, a gente sabia até que ele era bom jogador, mas a gente não sabia qual era a posição do Matheus. A gente só percebeu de cara que ele não é um 9. E aqui, meu amigo, nesse 3-4-2-1 aqui, que a torcida do United já está
né, a ouriçada já tá doidinha para ver esse jogador aqui, esse Matheus Cunha de 24, 25, inserido no 3-4-2-1 de um especialista dessa formação, que é o Rubem Amorim. Essa temporada aqui é a melhor da vida do Matheus. Estevão, você assistiu as outras? Não, quando ele não estava na Inglaterra eu não vi, mas não é possível que ele jogou outra coisa desse nível aqui em outro lugar. Não é possível que ele repetiu isso. Mas foi legal de assistir, ele parecia mesmo o Pelé do Wolverhampton. Tudo que jogava no cara, que ele matava no peito, trazia para dentro, era bomba, era gol, era trave. Ele vai crescendo ao longo da temporada para virar um fenômeno. Sério, a temporada dele é assustadora. Jogou muita bola mesmo, o Matheus Cunha. Não só ele, como também o Ait-Nouri, que já era um jogador bem conhecido aqui do canal. Quem frequenta as nossas lives sabe que o argelino joga bola, hein? Joga bola, não é à toa que agora vai para o Manchester City. Já é jogador do City, né? Já jogou por eles. Mas ao longo de 24 e 25, essas são as peças mais importantes, né? O Ait-Nouri, como sempre, o Semedo, que volta a jogar frequentemente e joga muito bem. Além disso, o André e João Gomes são um meio campo muito vívido, assim, os dois se entendem muito bem, né? Muito provavelmente porque esses caras são brasileiros, mas também porque eles jogam como brasileiros. O João Gomes é um destruidor que sabe muito bem de passe curto, passe média distância, não é um meio campo que desperdiça a posse da bola. Esses dois são bem importantes aqui para a sustentação do time e também para a progressão no campo. O Matheus Cunha mais pelo lado esquerdo, na direita, vários jogadores passaram por ali, vários, né, nesse espaço de um outro camisa 10 ao lado do Matheus. O Belegar, acho que é talvez junto com o Munetzi aqui para a segunda metade da temporada. Esses são os caras que passaram mais tempo atuando por ali. Tem outras peças também, como o Gonçalo. Tem jogador como o Strand Larsen, que é essencial para essa temporada. Esse cara aqui eu acho que é um dos subestimados do campeonato. Eu não acho que é por má vontade de ninguém, é porque a gente está falando do Wolverhampton, então as pessoas não vão parar para ficar assistindo tantos jogos desses caras. Até porque é um dos times campeões de irritar a gente aqui com em termos de chatice durante o jogo. Você está vendo o jogo, você espera uma partida de futebol. E por várias vezes nos últimos 3 anos a gente não via. A gente via algo lá, um negócio lá. Esse time aqui passa a ter graça também por conta do Strand Larsen. Agora eles têm um 9 alto, inteligente. Não é o perfil de 9 que você imagina quando eu falo 9 alto. O Strand Larsen é mais móvel do que parece. O Strand Larsen é como se fosse um centroavante, aquele boneco que brota na carreira do seu FIFA, do seu videogame, que ele tem todos os traços de que poderia ser um 9 bom, mas ele ainda é um cara genérico que você nunca viu na sua vida. Pode ser que esse cara vire um jogador acima até de muito bom aqui para times dessa faixa da tabela, ou até, quem sabe, né, se ele joga muita bola em 24 e 25, perdão, em 25 e 26, virar um jogador de outro patamar. Mas então tem um time legal aqui. A zaga era o problema. A zaga que era complicada. O Doherty, para a reta final da temporada, vira essa opção preferida do Vitor Pereira, junto com Agbadu, contratado no meio da temporada, Santi Bueno, que já era do time, e o Totti Gomes. Então, esse grupo de jogadores aqui, com o José Sá no gol, é um time digno para permanecer na Premier League. E o Vitor Pereira, com a passagem dele, que resgatou alguma solidez defensiva para o time e também manteve aquela pegada crescente, né, linear até nas últimas temporadas, de fazer mais gols do que o time fez na temporada passada, ele cria uma nova visão nossa a respeito do Wolverhampton. Agora o Wolverhampton não parece tanto assim mais com um time que vai cair e que está querendo cair. A flor que brota no asfalto é um cara que treinava o Corinthians e o Flamengo e veio aqui na Premier League ensinar para os outros técnicos como é que faz essa porcaria aqui virar alguma coisa. Não é porcaria, o elenco não é porcaria, mas eu quis dizer no sentido também de envolver as decisões do clube, que achou uma ótima ideia começar uma temporada de Premier League sem contratar pelo menos mais um zagueiro, velho. Era mais um. Você ia lá no clube do Agbadu e falava antes da temporada, eu preciso desse cara urgente. E aí, se você não se planejou direito para chegar no começo da janela, talvez deixar para o finalzinho não é uma boa ideia, né? O preço do cara vai subir um pouco. Enfim, o importante para o Wolverhampton aqui é que mesmo depois das trocas de técnico, sem encontrar alguém que desse solidez igual o Nuno Espírito Santo deu, eles conseguiram achar alguém que fez pelo menos meia temporada de um time digno. Para 25-26, o Wolverhampton já se movimentou pelo menos um pouco na janela de transferências. Há nomes para eu citar aqui, tanto que chegaram quanto nomes que saíram. E para começar a falar dos que saíram, Matheus Cunha, na facada, né? Na facada na cara do Wolverhampton, que o destino dá. Mas não tinha como, né?
Ele jogou tanta bola aqui nessa temporada que não tinha cabimento. Ele tinha que ir embora mesmo. Vai para o Manchester United, 74 milhões de euros. Ait-Nouri também sai. Né? São baixas aqui muito importantes. Né? Até agora eu falei de 2 jogadores que são focos criativos do time, e não apenas isso. O Matheus Cunha na última temporada não apenas foi um foco criativo, como também um foco de conclusão. Né? Você procurava ele como se ele fosse o Drogba às vezes, porque, como eu disse nesse vídeo, ele encarnou várias facetas diferentes de um Matheus Cunha versão cartinha preta do FIFA. O Ait-Nouri também é um desses. Ele do nada vira o Ronaldinho nas partidas e dá caneta em todo mundo. Temos aqui, então, menos motivos ainda para eu querer ver os jogos desses caras, porque agora 2 dos meus jogadores favoritos deles saíram e um foi para o rival do time que eu torço. Que legal, Wolverhampton. Muito obrigado. O Gonçalo Guedes também sai. Precinho aqui quase irrisório comparado com os outros, 4 milhões de euros. E a gente tem as saídas do Pablo Sarabia, do Semedo, outro titular, e do Craig Dawson. O Dawson que eu não citei aqui porque eu esqueci apenas, mas ele tinha feito uma excelente temporada na temporada 23-24 e não foi bem em 24-25, sai de graça. As chegadas dos caras, agora sim, né? Tem uma significativa aqui, que não é uma chegada, que é o Strand Larsen. O centroavante deles não era deles, ele estava emprestado e agora ele é comprado. 27 milhões de euros no Strand Larsen. O Wolverhampton contrata um ponta do Celta de Vigo, que chama Fer Lopes. Estevão, você conhece ele? Não. Ele custou 23 milhões de euros, mas eu fiquei curioso. Quem é esse cara? E fui ver um vídeo dele de highlights no YouTube. Se você acompanha esse canal há tempo suficiente, você sabe que a gente odeia highlights de YouTube. A gente não gosta disso, porque lá todo mundo é craque. Você pega só os melhores momentos do cara e me mostra. Ele pode ser um moleque de 21 anos, ponta direita, canhoto, do Celta de Vigo, que jogou tipo menos de 25 partidas no profissional. Só que ali ele vai parecer o Robin no auge, porque tudo que ele corta pra dentro dá certo. Porque é um vídeo de highlights. Um vídeo de highlights. É feito pra parecer que tudo vai dar certo. E eu fui ver. E ele parece o Robin. Eu odeio esses vídeos, mas assim, eu vou traduzir isso pra você sem piadinhas. Tem como jogar bem, tá? Vi uns negócios no vídeo lá que pode ser que dê certo, mas é um pouco esquisito pra mim, 23 milhões de euros pra esse time aqui, num jogador que não é um profissional faz tanto tempo assim. Sei lá, né? Eu não fiz scouting também no cara, né? Eu não fiz isso. Vamos dar uma chance aqui, mas o Fer Lopes é um ponta direito, repito, canhoto. No vídeo que eu vi lá, ele enfiava umas bolas legais, assim, no half space, né? A linha entre a grande área e a pequena área ali. O cara traz para dentro, tem uma visão de jogo. O que eu vou falar de um vídeo de highlights? O cara tá aparecendo o Gareth Bale, gente. Legal aqui a contratação, pode ser que o cara mande bem. Muitas coisas que eu vi no vídeo também nem era de La Liga, tá? Mas John Arias, esse sim vocês conhecem, esse eu também conheço um pouquinho e sei que é muito bom jogador. Vamos ver como é que o John Arias vai se virar na Inglaterra. Eu adorei essa contratação porque eu sou muito fã desse cara, não apenas jogando futebol, mas ele é um cidadão que me dá vontade de apertar. Esse cara é muito da hora, muito profissional, tomara que dê certo. E para ele, tá? Pro Wolverhampton que planeja os bagulho tudo torto e às vezes entra aqui sem zagueiro nessa temporada de novo, pro Wolverhampton eu não vou torcer não, vou esperar eles me convencerem primeiro. Um cara que chama Wolf, não sei se é assim que pronuncia, veio por 12 milhões de euros, ele é um lateral esquerdo e a escalação deles fica mais ou menos do jeito que eu vou falar aqui para vocês. José Sá é o goleiro, você tem a opção de Sam Johnston, alternativa legal até ao José Sá. O saque é 8 ou 80. Às vezes o José Sá pode ser o melhor goleiro da competição. É sério, eu não tô forçando. Sério. Ele já fez isso 2 vezes aqui no período em que esse canal existia. E a gente que votou. A gente que falou, cara, não tem como, ninguém pegou igual esse cara. Ou o José Sá pode fazer uma partida que você fala, o que esse cara tá fazendo, velho? Tá drogado? Isso também já aconteceu. Mas é um bom nome, tá? Pro clube, inclusive, é um nome até histórico dessa fase recente do Wolverhampton. Agora vai imaginar que eles vão jogar num 3-4-2-1, tá? Então a gente vai ter 3 zagueiros que são, no momento, o elenco tem Santi Bueno ainda, Agbadu, Totti Gomes. Estevão é a mesma zaga, eles não contrataram ninguém? Calma. Pô, não contrataram. Não contratou ainda não. Será? Não é possível, né? Mas agora a gente já descobriu que o Doherty serve de zagueiro, então ele pode ser incluído aqui como uma das 2 alternativas para a zaga que eles têm, que é o próprio Matt Doherty
e o Yerson Mosquera. O Mosquera que teve uma minutagem até substancial no comecinho da temporada passada e depois fica completando o elenco completando o time titular quando eles não têm opções, né? A linha de 4 jogadores no meio campo, a gente tem na lateral direita uma perda significativa que é o Semedo, sai de graça, vai jogar no Fenerbahçe, e no outro lado o Ait-Nouri. Aqui tem um problema já, tá? Sim, a própria zaga é um problema, eu falei que o goleiro é 8 ou 80, então meio que tudo é problema, e essa linha de raciocínio é bem proposital da minha parte, assim, eu tenho uma impressão de que esse elenco ou ele pode entregar uma permanência, jogando algo meio parecido com o que fizeram nas últimas temporadas, ou isso pode dar muito errado. Sério, porque eu não tenho tanta segurança assim do goleiro, eu não tenho tanta segurança da zaga e essas peças ainda não chegaram, eu não tenho segurança de que o Kiana Hover, que nunca foi titular num time de Premier League, e o Wolf, que acabou de chegar, que também nunca foi titular no time de Premier League, não, como é que eu vou... Como que eu faço isso, gente? Como que eu olho para isso e penso, vai dar bom, vi vídeo desses caras no YouTube, igual eu fiz com o Fer Lopes? Não tem como. Pedro Lima é a opção ao Hover na direita, na esquerda, Hugo Bueno é a opção ao Wolf, e no meio campo você também tem outro problema. Que coisa, né? Os titulares são bons jogadores, né? Muito bons jogadores, o André e o João Gomes, os dois brasileiros. Só que não tem alternativa, gente. Não tem alternativa. Quem é o volante destruidor que vai substituir o João aqui no jogo? Não tem. Eu não quero puxar o Munetsi para fazer um dos papéis desses dois caras aqui, até porque esses dois têm que ter alguma... Eles têm uma capacidade... Desculpa, né? Eles têm uma responsabilidade defensiva no meio campo que, se eu não tenho mais o Ait-Nouri e o Semedo para ajudar a fechar os espaços, como é que eu vou confiar no Hover e no Wolf? Então, meio que tudo cria para mim uma sensação de que a chance não é pequena disso aqui degringolar. Eu não tô falando que vai, tá? Esse canal não gosta de falar que as coisas vão acontecer, porque não é a mãe de Ná. Agora, vai ter que rezar. Haja Vitor Pereira. No ataque, a gente tem ainda o Belegar como uma peça que deve começar como titular num daqueles espaços de camisa 10 deles, e ao mesmo tempo a gente tem o John Arias pelo lado esquerdo. Eu tô imaginando que deva ser assim. O Strand Larsen é a peça para fazer gol, você já sabe disso, os caras pagaram 27 milhões de euros nele, e eu acho que foi até barato, gosto muito do jogador. A alternativa a esses jogadores de ataque aqui são outra incógnita, tá bom? Eu não vou nem me arrastar muito nisso aqui. É outra parte do time que tem incógnitas. Por quê? Fer Lopes é o ponta que eu brinquei lá, que eu vi os highlights no YouTube. Parece que ele pode jogar bem? Potencial o cara tem. Agora, mais um cara que não tem experiência em Premier League. Tipo, quanto tempo vai demorar? Se demorar para todo mundo aqui virar um conjunto, o time cai, tá? Tipo, é por isso que eu tô tenso aqui com as contratações e também com o que tá virando o time. Não é que eu acho o time ruim, não é isso. Mas, sei lá, hein? E se alguém que foi promovido agora começa a engrossar o caldo, o que vai acontecer com uma versão disso aqui que não deu certo? Enfim. Opção ao Belegar, então, é o Fer Lopes e o Munetsi. O Munetsi também pode ser recuado um pouco mais para trás, mas eu também não acho que esse perfil de jogador vai substituir um João Gomes ou um André, pelo menos não à altura. O Arias tem a opção do Juan Richan. O Juan Richan pode jogar em qualquer um desses dois slots aqui de camisa 10. O Juan Richan pode ser improvisado à frente. Legal, mas o que falta para mim? Zagueiro, contrato zagueiro, traz o zagueiro lá, traz o zagueiro, para de brincar com isso, pelo amor de Deus. Volante meio campista, tem que ter alguém para dividir responsabilidade aqui, minutagem com João Gomes e André. Centroavante, o Strand Larsen teve microlesões durante a temporada 24-25. Não corre risco de ter que usar o Sacha Kalajdzic, não. O cara rompeu o ligamento recentemente. Não corre risco disso, não. Eu acho que essas aqui são as posições que me parecem as mais gritantes deles terem que reforçar, mas não é como se o resto do time não precisasse de mais atenção na janela. O problema é que eles não têm um orçamento infinito, né? Então eu tô tendo que ser bonzinho aqui, tô torcendo muito para que o Wolf e o Hover joguem bola, tô torcendo para o Arias e o Belegar jogarem também, o Fer Lopes, mas esse elenco aqui me dá... Eu não tenho algo para me agarrar, tá? Para ter otimismo, eu não tenho. O que tem de otimismo aqui é a passagem do Vitor Pereira até agora. É isso. Então, a gente está basicamente jogando na conta dele e fala, Vitão, se vira aí, faz aquele negócio que você fez lá,
Como é que faz aquilo lá? Eu acho que esse time fica. Deve ficar. Mas eu acho que se isso não der certo, esse time briga para não cair. Tem como isso aqui brigar para não cair. O que eu vou ficar surpreso é se esse time fizer o que ele fez com o Vitor Pereira nos 6 meses dele no clube até agora, na PL passada. Vou ficar surpreso positivamente. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário e também cogite assistir às nossas lives para você virar membro e dar dinheiro pra gente. Dá dinheiro pra gente. Beijos, abraços e tchau, tchau.